Você já acordou com o coração apertado, pensando no que vai acontecer amanhã? Talvez você se preocupe com o trabalho, com as contas, com a saúde, com os filhos, com a vida que parece tão incerta. O futuro, muitas vezes, se transforma em um peso enorme, carregado de dúvidas e medos que roubam a nossa paz. A verdade é que ninguém tem controle sobre o amanhã, mas é justamente nesse ponto que nasce a ansiedade, o desejo de prever e controlar aquilo que não podemos. O medo do futuro nos paralisa, tira o sono, rouba a alegria do presente e, em alguns casos, até nos impede de viver. Talvez você já tenha se pegado pensando: e se não der certo? E se eu não conseguir? E se algo ruim acontecer comigo ou com a minha família? Esses pensamentos parecem pequenos no início, mas vão crescendo até se transformarem em uma tempestade dentro da alma. Mas eu quero compartilhar com você uma verdade poderosa. Deus já está no seu futuro. Ele não está preso ao ontem, nem limitado ao hoje. Ele já conhece cada detalhe do seu amanhã e tem planos de paz e não de mal para a sua vida. A Bíblia nos garante em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando confiamos no Senhor, o medo perde a força. Não porque os problemas desaparecem de uma hora para outra, mas porque descobrimos que não estamos sozinhos. O futuro pode parecer desconhecido para nós, mas para Deus ele é um livro já escrito, cheio de capítulos de vitória e propósito. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje, um coração cheio de dúvidas sobre o amanhã. Mas nesta oração da manhã, nós vamos entregar ao Senhor toda a preocupação, toda a ansiedade e todo o medo. Vamos declarar que o futuro não será motivo de terror, mas de esperança, porque está nas mãos daquele que jamais falha. Prepare o seu coração, porque Deus vai transformar o seu medo em fé, a sua dúvida em confiança e a sua ansiedade em paz. E antes de seguirmos nessa oração tão especial, quero te fazer um convite simples, mas muito importante. Se essa mensagem já falou ao seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto pequeno ajuda o YouTube a levar essa oração para milhares de outras pessoas que também estão lutando contra o medo do amanhã. Quero também que você participe ativamente declarando a sua fé. Escreva aqui nos comentários uma frase poderosa: Meu futuro está nas mãos de Deus. Isso não é apenas um comentário, é um ato de fé, uma confissão pública de que você escolhe confiar no Senhor em vez de viver dominado pela ansiedade. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no Despertar com Deus, se inscreva agora no canal. Todos os dias estamos juntos em oração, começando amanhã na presença daquele que nos dá paz, esperança e coragem para enfrentar o que está por vir. O medo do futuro é como uma sombra que acompanha os nossos passos. Às vezes não dizemos nada a ninguém, mas dentro do coração, a mente não para de projetar cenários ruins. E se eu perder o emprego? E se eu não conseguir sustentar minha família? E se aquela doença piorar? E se algo ruim acontecer com meus filhos? Essa enxurrada de perguntas é como um filme de terror que passa sem parar em nossa mente e muitas vezes nos paralisa. Quantas pessoas vivem presas em um ciclo de preocupação constante, tentando controlar cada detalhe da vida para evitar que algo saia errado? Mas a verdade é que o futuro não está em nossas mãos. Podemos planejar, nos preparar, estudar, trabalhar duro, mas existe um limite onde o controle humano acaba, e é nesse limite que nasce a ansiedade. Talvez você conheça a sensação de acordar já com o coração acelerado, com um peso que nem sabe explicar. Ou talvez à noite, quando tudo fica em silêncio, sua mente comece a imaginar todos os problemas que podem acontecer amanhã. O corpo sente insônia, dores, cansaço. O emocional sente tristeza, insegurança, até um vazio. E o espiritual sente ainda mais, uma fé enfraquecida, uma sensação de que Deus se esqueceu de você. Mas a palavra de Deus nos lembra, em Mateus 6:34, Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus sabia que a ansiedade seria uma das maiores batalhas do ser humano. Por isso, ele nos ensinou a viver um dia de cada vez, confiando que o Pai Celestial já está cuidando do que ainda nem aconteceu. O medo do futuro pode ser tão forte que rouba o presente. A pessoa deixa de aproveitar os filhos pequenos porque está pensando no dia em que crescerão.
Deixa de agradecer pelo emprego de hoje, porque teme perdê-lo amanhã. Deixa de sorrir no agora, porque está imaginando as lágrimas do depois. É uma prisão invisível, mas muito real. E é nesse ponto que Deus nos chama para descansar. Não significa abandonar os planos ou viver de forma irresponsável. Significa reconhecer que o amanhã pertence a Ele, que o controle da vida não está em nossas mãos, mas nas mãos seguras do Senhor. Quando entendemos isso, o coração descansa e a alma encontra paz. Agora eu quero que você faça uma pausa e reflita. Quantas vezes você deixou de viver plenamente o hoje por causa do medo do amanhã? Quantas vezes o presente foi roubado porque a mente estava ocupada com preocupações futuras? Esse é o momento de entregar essa ansiedade a Deus. E ao final deste bloco, eu vou te convidar a fazer um ato simples de fé, escrevendo uma declaração que vai mudar a forma como você encara o futuro. Mas antes, continue comigo, porque ainda há muito mais que Deus quer ministrar ao seu coração nesta manhã. Quando o medo do futuro toma conta do coração, a melhor arma que temos é a palavra de Deus. A Bíblia é como uma âncora para a alma, que nos lembra, vez após vez, que o Senhor não apenas conhece o amanhã, mas já o preparou com amor. Em Jeremias 29:11 está escrito: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa promessa é uma das mais poderosas para quem teme o futuro. O que ela nos mostra? Que Deus não apenas pensa em nós, mas planeja cada detalhe com intenções de paz, nunca de destruição. Quando o coração se enche de insegurança, precisamos nos lembrar de que o autor da vida já escreveu o nosso final com esperança. Em Isaías 46:10, o Senhor declara: Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa palavra nos garante que nada foge ao controle dele. Antes mesmo de você nascer, Deus já conhecia cada estação da sua vida. Ele vê de uma só vez o ontem, o hoje e o amanhã. E se ele já viu o final, por que deveríamos viver consumidos pelo medo? Outro versículo que consola o coração está em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar o caminho significa colocar nas mãos de Deus cada decisão, cada passo, cada projeto. E confiar significa descansar no fato de que ele nunca falha. O mais que ele fará inclui abrir portas, fechar caminhos de perigo, livrar de armadilhas, conduzir por rotas que parecem improváveis, mas que levam ao lugar certo. Jesus também nos deixou palavras inesquecíveis sobre o futuro. Em João 14:27, ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo oferece uma falsa segurança, baseada em dinheiro, poder ou planos humanos. Mas a paz de Cristo é diferente. Ela não depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo no meio das tempestades. Paulo reforça isso em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa promessa não elimina os problemas, mas garante que mesmo sem respostas imediatas, nosso coração pode estar guardado em paz. O futuro pode ser um mistério para nós, mas para Deus é um caminho já conhecido. Quando confiamos nessas promessas, o medo perde força. Não significa que deixaremos de ter desafios, mas que enfrentaremos cada um deles com a certeza de que o Senhor já está lá, nos esperando no dia de amanhã. Agora imagine, se o Criador do Universo já viu cada detalhe da sua vida e prometeu que seus pensamentos sobre você são de paz, por que viver atormentado por aquilo que ainda não aconteceu? O medo pode gritar alto, mas a voz da promessa de Deus é ainda mais forte. E eu quero que você guarde uma verdade. O futuro não é um inimigo, é uma oportunidade de ver as promessas de Deus se cumprindo passo a passo. Quando o amanhã chegar, ele não virá sozinho. Ele virá acompanhado da presença fiel do Senhor, que nunca abandona os seus filhos. Ao final deste bloco, vou te convidar a escrever uma declaração de fé nos comentários, confirmando que você acredita nas promessas de Deus para o seu futuro. Mas antes, continue comigo,
porque ainda vamos orar juntos, entregando cada medo nas mãos do Pai. Se você puder, feche os seus olhos agora, respire fundo e entregue este momento a Deus. Coloque diante dele todas as preocupações que têm tirado a sua paz. Vamos orar juntos. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante da tua presença. Reconheço que muitas vezes tenho carregado fardos que não me pertencem. O medo do futuro, a ansiedade pelo amanhã, as dúvidas sobre o que vai acontecer, tudo isso tem roubado minha alegria. Mas hoje eu entrego tudo a ti, Senhor, porque sei que o futuro está em tuas mãos e não nas minhas. Senhor, eu confesso que muitas vezes tentei controlar aquilo que só tu podes controlar. Eu tentei planejar cada detalhe, tentei evitar todas as falhas, mas acabei me cansando. Por isso, neste instante, eu escolho descansar em ti. Toma as minhas preocupações, Jesus. Toma os meus medos. Toma os meus pensamentos que me fazem sofrer com aquilo que nem aconteceu. Pai, a tua palavra diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu me agarro a essa promessa. Eu não estou sozinho. O Senhor caminha comigo. O Senhor sustenta cada passo. O Senhor me guia mesmo quando tudo parece incerto. Eu oro, Senhor, para que a paz que excede todo o entendimento guarde o meu coração. Que em vez de ansiedade, eu sinta confiança. Que em vez de medo, eu experimente fé. Que em vez de dúvida, eu veja esperança. Enche-me agora com a tua presença, Espírito Santo, para que cada pensamento seja renovado e alinhado à tua vontade. Pai, eu oro também pela minha família. Protege aqueles que eu amo. Mostra-me que eles também estão seguros em tuas mãos. Eu não preciso viver preocupado com cada detalhe, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu confio que o futuro dos meus filhos, do meu lar, do meu trabalho, de todas as áreas da minha vida, já está escrito por ti, Senhor. Eu rejeito todo espírito de medo, toda voz de insegurança que tenta me paralisar. Eu declaro em nome de Jesus que o medo não terá domínio sobre mim. Eu viverei guiado pela fé. Caminharei com coragem e confiarei em cada passo que o Senhor me mostrar. E mesmo quando o amanhã for incerto para mim, eu confiarei que é certo para ti. Porque tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor já está no meu futuro, preparando caminhos, abrindo portas e me sustentando em cada decisão. Obrigado, Pai, porque sei que não preciso carregar sozinho o peso do amanhã. Eu entrego tudo a ti e descanso no teu amor. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo novamente. Permita que a paz do Senhor invada a sua mente e o seu coração. Deixe que essa oração seja como um bálsamo que tira o peso da ansiedade e o substitui por confiança. E como ato de fé, ao final deste bloco eu te convido a escrever nos comentários: Meu futuro está nas mãos de Deus. Essa declaração não é apenas uma frase, é um posicionamento espiritual. Cada vez que você escrever, estará lembrando a si mesmo e proclamando ao mundo espiritual que você escolhe confiar no Senhor e não no medo. O medo do futuro pode até tentar nos paralisar, mas quando confiamos no Senhor, descobrimos que não precisamos viver aprisionados pela incerteza. O Deus que te trouxe até aqui é o mesmo que vai te sustentar no amanhã. Ele nunca falhou e não vai começar agora. Hoje, você deu um passo de fé. Você entregou suas preocupações nas mãos de Deus e declarou que o seu futuro pertence a Ele. Guarde isso no coração. Você não precisa enfrentar o amanhã sozinho. Cada decisão, cada batalha, cada caminho já está coberto pela presença daquele que é fiel. Por isso eu quero que você escreva mais uma vez nos comentários: Eu confio o meu futuro a Deus. Essa declaração é como um selo espiritual, um lembrete para você mesmo e também um testemunho para quem ler que é possível vencer o medo com fé. Se esta oração falou ao seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Despertar com Deus e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ser fortalecido contra o medo do futuro. Assim, juntos, podemos espalhar esperança e fé. E antes de sair, eu quero te convidar a continuar comigo no próximo vídeo da nossa sequência. É uma oração especial para pedir a proteção e o livramento de Deus. Se hoje você entregou o seu futuro ao Senhor, no próximo passo vamos clamar pela segurança dele sobre cada área da sua vida. Que o Senhor encha o seu coração de paz, que a ansiedade seja substituída por confiança e que você viva cada dia
com a certeza de que o amanhã já está nas mãos de Deus.